Vou começar aqui falando o seguinte, né? Meu nome é Cristiane Passo de Matos, eu sou professora há 10 anos do Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet-RJ, do qual eu também sou egressa, né? Fiz meu ensino médio técnico na instituição. O Igor me fez o convite, também por meio da Natácia, né? Minha amiga. Para conversar com vocês, eu vou ser bem franca, eu recebi muitos convites desde o início da pandemia e recusei todos. Porque porque não eu gosto muito de lecionar, mas falar assim para muitas pessoas, ainda mais no contexto de pandemia, eu não estava me sentindo muito à vontade. Mas como foi o Igor que me fez o convite, e também eu achei assim que era um papo mais tranquilo, descontraído, e eu estava tranquila essa semana, então eu aceitei. Então, primeiro é um contexto, né? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado, Igor. Muito obrigada pela mediação. Já vi que a agenda dela, o passe dela é caro. Agora, eu fiquei chocada quando você falou uma coisa. Você dá aula há 10 anos no Cefet. Eu não vou te perguntar quantos anos você tem, mas, meu Deus, você começou super... Eu faço 35 anos daqui a 3 semanas. Caramba, que legal, cara. Eu entrei Nossa, no muito Cefet assim que eu terminei o mestrado, né? Eu muito ingressei em jovem. 2010. É. E eu terminei há 2 anos atrás, um pouquinho menos, né? Faltam 3 meses para completar 2 anos, o meu doutorado. Eu fiz um doutorado sobre turismo em áreas protegidas, estudando especificamente a unidade de conservação, onde o Igor hoje atua como guarda-parque. Então, Legal. aqui na área de proteção ambiental estadual de Macaé de Cima, uma unidade de conservação que integra o mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, tem áreas sobrepostas ao Parque Estadual dos Três Picos, é uma unidade de conservação criada em 2001, de uso sustentável, né? Ou seja, no seu território você não tem áreas desapropriadas pelo poder público, né? Ela é constituída integralmente, né? Exceto nas áreas sobrepostas com um parque de propriedades privadas. Então, o meu foco de pesquisa no doutorado foi a APA Macaé de Cima. Então, o meu conhecimento, né? E junto ao Igor e a Natácia, nesse contexto aqui de Lumiar, eu sou moradora dessa unidade de conservação e fiz uma pesquisa que se iniciou em 2014 e terminou em 2018. E integro também o conselho dessa unidade. Então, eu escolhi um tema, né? Na verdade, o Igor, eu vi que as chamadas foram sobre área de conservação. Eu hoje fui no site, né, do Centro Excursionista Light e vi que estava sobre o lixo. A chamada era um pouco assim sobre como tratar o seu lixo, né, o seu resíduo, em unidades de conservação, mas de alguma forma eu preparei uma fala breve para contextualizar esse tema, né, que eu trouxe, que é o meu principal tema de reflexão. E é isso, eu sou professora, eu sou lotada num curso de graduação em turismo aqui de Nova Friburgo durante esses 10 anos e tenho orientado muitos trabalhos de pesquisa em unidades de conservação, aqui na região serrana, principalmente. E no doutorado eu integrei um grupo, uma rede também latino-americana de turismo em áreas protegidas, é uma rede bem grande, e o meu grupo de pesquisa era um grupo de pesquisa em que muitas pessoas trabalhavam esse tema. É um grupo de pesquisa que se chama GAPIS, é coordenado pela professora Marta Irving, na UFRJ. É isso, a minha apresentação é essa. Muito legal, parabéns. Você fez o mestrado super nova, né? Acabou a faculdade, terminou o mestrado com 22 anos, 25 já estava no doutorado, terminando o doutorado. Tô brincando, eu vi que você falou que começou o doutorado agora há pouco tempo, né? 2 anos. Uhum. Mas você terminou a graduação e já emendou logo com o mestrado. Foi. Bem legal. Eu só Essa conheço... Você começou o mestrado com quantos anos? Eu entrei na graduação com 17, fechei a graduação com 21, entrei no mestrado com 21, fechei o mestrado com 23.
Foi isso. Você é a segunda pessoa que eu conheço que começou o mestrado tão jovem. Eu tenho uma amiga que começou com 20 o mestrado. Ela tá batendo ainda o recorde de mais nova, mas você tá ganhando de você por 1 ano, muito pouco tempo. Ô, Josie, você também me conhece, né? Vai falar que você Então, fez eu terceira pessoa que você conhece. São as nossas crianças prodígio, essas daí. Ah, só eu que comecei o mestrado super velha, né? Você começou cedo também, Ângela? Sim, eu já sou doutora, tem 4 anos que me formei no doutorado. Então, Tá, mas você não começou com tem 20, 5 anos. não vale nem a disputa. Tem 5 anos que eu terminei o doutorado. Uhum. Eu terminei a graduação e fui direto para o mercado. Na verdade, já estava no mercado de trabalho durante a graduação, então eu continuei e fiquei atuando durante... Eu terminei a graduação e me mudei para o Brasil para fazer o mestrado. Então, foi todo um desafio. Foi cedo também, super cedo. E aí eu comecei o mestrado agora, com 30 e muitos anos. Estou terminando agora no ano que vem. São as escolhas, né? Mas muito legal. Parabéns, Cristiane. Não vou tomar mais seu tempo fazendo uma entrevista falando sobre o seu currículo, não. Bem, eu acho que quem quiser fechar o vídeo também, o áudio, pode fechar para não sobrecarregar, não ficar travando na hora. Vou manter meu áudio aberto para qualquer coisa a gente conversar um pouco, se a Cris quiser algum apoio também, quiser trocar uma ideia sobre algum assunto. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim... eu acho que eu fui muito a fundo num tema que eu não domino tanto, e aí eu tive que pedir ajuda aos universitários, né? No caso, aos mestres aí do assunto. E foi ótimo ter a Cris, assim, porque eu acho que eu não estava preparado para expor esse assunto da forma que eu gostaria, apesar de ter passado as últimas semanas assim estudando um pouco mais a fundo sobre as unidades de conservação. Você falou da pegada do lixo, mas no entanto não era muito bem essa ideia. Eu queria só me aprofundar um pouco como é que é o contexto da unidade de conservação, quais são os problemas que a gente vê trabalhando internamente numa unidade, no caso, assim, aqui na unidade que eu trabalho tem um problema que já é diferente de um parque, que já é diferente de uma reserva biológica, por exemplo. Mas eu tenho um pouco da vivência desses três formatos, né, que seria um formato mais rígido da reserva biológica, que eu morei em Araras muitos anos. E lá tem a reserva biológica de Araras, que é uma área intangível, né? Uma área que só é possível entrar pesquisadores. Então, muitas vezes eu fui barrado lá porque eu abri algumas vias de escalada naquela região. E recentemente ainda fui criticado por alguns guarda-parques de lá, como se fosse um absurdo. Enfim, as vias estão lá, são ótimas linhas, mas estão numa área intangível. E até o lado da APA, que é uma área, assim, que, como ela falou, que não pertence ao domínio público. E a gente tem que segurar a onda, tem que manter a conservação praticamente no terreno dos outros, que é muito difícil, assim, é uma luta diária para conter uma expansão imobiliária e poluição de rio, e etc, etc. E aí eu achei que ia ser muito mais bacana a Cris falar sobre esse assunto do que eu, assim, eu ia ficar um pouco tenso, entendeu? Em ter que me aprofundar tanto. Acho que eu ia ter muita coisa que eu não saberia responder, entendeu? Mas é isso, obrigado por você ter pego essa... Acho legal, obrigado por você ter uma aceitado. experiência no parque, né? Eu tenho uma experiência dia a dia e acho que tem muito que contribuir no tema, com certeza. Gente, assim, vou deixar meu áudio aberto para a gente poder conversar e tudo mais, assim. Mas vou deixar correr com você, que acho que não tem ninguém melhor para isso. Então, vou deixar o meu, hein? Bem, então eu vou fazer o seguinte. O que eu pensei foi uma fala simples, né? Uma fala mais para abrir reflexões do que para fechar,
né? Pensando que a gente estaria aqui num papo de montanha e num contexto de montanhistas, num contexto de um grupo que em si já é muito significativo para a história da conservação da biodiversidade. Não é qualquer grupo, né? O grupo dos montanhistas, para se falar de conservação. Então eu organizei alguns pontos para a conversa, né? Eu vou ver se vai dar tudo ok aqui para eu passar. Acho que sim. Bem, então, só para a gente começar falando, né? Quando a gente fala de turismo, a transformação de um espaço em um espaço turístico não é um processo natural, né? Não é é como se esse lugar é turístico porque simplesmente o turismo aconteceu aqui, ele surgiu, né? Todo o espaço turístico, ele passa a ser visto como turístico por conta de uma construção muito anterior, né? Que a gente poderia falar de uma construção cultural. Envolve vários significados, envolve a construção daquele espaço como um local diferenciado. E aí ele pode ser diferenciado porque alguns grupos o percebem como uma conexão espiritual, ele pode ser diferenciado porque alguns grupos observam aquele espaço como um espaço de lazer, de esporte, de reconexão com a natureza. Ele pode se tornar turístico por ter sido reconhecido ali um patrimônio cultural, arquitetônico, um patrimônio cultural imaterial. Então, aquele é o lugar da festa do boi, né? Ali é o local da feira de São Cristóvão, no Rio, né? Ele ele se revela, os espaços se revelam e se constroem como turísticos, e isso tem um processo, né? Que, sobretudo, é um processo social e histórico, né? E que a gente pode construir a ideia de espaços turísticos e depois esses espaços serem turistificados e, no momento posterior, eles deixarem de ser turísticos, porque eles deixaram de ser percebidos assim por vários grupos. E aí, para começar a nossa conversa, eu coloquei aqui, né, o que a natureza tem a ver com isso. Como é que essa natureza, como é que se dá a construção de uma natureza turistificada, né? Como é que a gente turistificou essa noção de natureza? Então, eu vou trazer aqui algumas ideias para a gente conversar, né? Primeiro que o conceito, a ideia que a gente tem de natureza na nossa cabeça não é natural, ou seja, ela também eu, Cristiane, não nasci com a ideia do que seja natureza, né? Essa ideia que a gente constrói de natureza é uma ideia também historicamente situada, socialmente situada, estruturalmente, né? O meu modo de perceber a natureza tem a ver com a sociedade, a sociedade em quem eu estou integrada, o grupo onde eu estou situada, a maneira como eu fui criada, toda a minha leitura de mundo, toda a minha leitura de ser humano. E aí, como é que essa natureza vai virar turística, né? Porque eu quero chegar lá no turismo e unidade de conservação. Então, botei alguns pontos aqui, né? Toda a problemática ambiental, tudo que a gente fala hoje em dia o debate ambiental, os problemas ambientais, a crise civilizatória, tem vários debates na academia, né? Tudo isso foi constituído historicamente, né? A gente tem questões sobre o crescimento populacional, a pressão sobre os recursos naturais, modo de produção capitalista, as primeiras grandes convenções, né, as movimentações mundiais em termos de diplomacia mundial, então, Estocolmo 72, Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, a gente tem eventos, só citei assim os que são muitas vezes mais comentados, né, que trazem à tona o debate ambiental porque a gente, por um processo histórico, social e econômico, passou a reconhecer um problema na nossa relação com a natureza, né? E de um modo geral, coloquei uma segunda frase, né? De um modo geral, como nós hoje, né? Os bilhões de seres humanos que habitam esse planeta, como a gente percebe a natureza? No geral, ela é percebida como um recurso. Eu costumo falar, né?
que é como se a gente, a mesma maneira como a gente pensa a nossa despensa em casa, né? Será que eu tenho arroz, feijão para essa semana, para a semana que vem? Eu penso um pouco a natureza como uma grande despensa, né? No sentido de que a natureza como se ela dispensa no sentido, né, das prateleiras e dos recursos que eu preciso dentro da minha concepção do que é necessário, do que é desejável para mim, como ser humano, para o meu grupo, para a minha sociedade, para a minha nação, para a minha empresa, né, em várias escalas. Então, de um modo geral, o nosso problema, o que eu chamei aqui de problemática ambiental, poderia ter chamado também usando alguns outros referenciais, como Edgar Morin chamar de crises, né, múltiplas crises, isso também tem a ver com uma maneira como a gente foi construindo o conceito de natureza, que, de um modo geral, tem a ver com essa noção de dispensa, tá? A natureza ali como um grande banco de recursos naturais. E olhando para esse banco de recursos naturais, eu tenho que pensar alguma maneira de permitir que esse estoque esteja disponível para gerações futuras, é o tal do compromisso intergeracional. Ou eu tenho que pensar de que forma esse recurso vai estar ali para que a economia consiga continuar girando, né? Ou, enfim, de um modo geral, a relação nossa com a natureza é mediada pela percepção de que ela é um recurso e de que ela é uma dispensa, e todo debate ambiental tem, nesse ponto, a sua origem, né? E aí, para a gente conversar aqui, né, coloquei esse outra telinha, né? Bem, nesse contexto, então, que eu já falei para vocês que o turismo é uma construção social, a natureza é como algo turístico, né, como locais, a gente chama, né, e vocês também, quem trabalha com unidade de conservação e quem vai nas áreas naturais, né, como vocês, né, no contexto da escalada, principalmente, do excursionismo. A gente trabalha, tem muitas, quando a gente pega informações, estão como atrativos turísticos naturais, né? Atrativos. Qual é a noção de atrativos? É porque a gente turistificou esses espaços, a gente observou esses espaços como elementos geográficos que motivam uma viagem, né? Uma feição geomorfológica, um sítio, né? Uma pedra, um pico motiva a minha ida até lá. E essa construção é uma construção social, alguma coisa me motivou, né? E que, de um modo geral, o nosso problema ambiental, a nossa leitura da natureza é uma natureza como recurso, uma natureza que está fora de nós, uma natureza externa e uma natureza que é uma grande dispensa. Aí eu trago a questão das unidades de conservação. Por que existem as unidades de conservação? Será que a gente observa essas áreas como umas áreas delimitadas, onde a gente manteria reservas de recursos naturais estrategicamente? Porque as unidades de conservação, a delimitação em si, elas têm como base a delimitação estatal, né? É a ação do Estado que delimita. Aqui no caso brasileiro, a gente tem um tipo de unidade de conservação, que é um tipo de unidade que a gente diz que é essencialmente particular, que são as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, mas que também, para serem criadas, precisam do aval do Estado. Então, será que quando a gente começou a pensar nas unidades de conservação como áreas especificamente delimitadas para conservação dos recursos naturais, será que elas são reservas estratégicas? Se a gente observar planos de manejo de várias unidades de conservação, elas estão sempre voltadas para manter os estoques de serviços ecossistêmicos, né? Importantes para a alimentação, para o abastecimento de grandes regiões com densa população, né? Com densidade demográfica. Elas são importantes porque elas têm reserva de biodiversidade, né? Elas têm as novidades que a gente vai descobrir, né? Quando a gente fala em termos de taxonomia, né? Que a gente desconhece a maior parte da diversidade biológica que a gente tem no planeta ainda hoje, a gente desconhece novas ligações químicas, a gente desconhece novos componentes, novas formas que a natureza tem, novos medicamentos, não é isso? Então, será que essas unidades são reservas estratégicas até para o sistema econômico? Será que as unidades de conservação
foram criadas e têm sido criadas por conta da gente querer uma natureza contemplativa. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas um histórico expressivo, né, de criação de unidades de conservação traz a questão do montanhismo na raiz, no cerne, né? Se a gente vem para Brasil e pega o período do Estado Novo, né, a década de 30, e observa os 3 grandes parques nacionais que o Getúlio cria, ali em 37, 38, e bem pertinho da nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, vai lá para a piscina do Parnaso. A gente tem fotos, né, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na sede de Teresópolis, de como é que aquela piscina, né, e aquele ambiente estava voltado para o lazer e para a contemplação da montanha. Os parques para a contemplação, né, essa natureza que é bela e deve ser preservada para ser contemplada, também está no debate de por que as unidades de conservação existem. Não dá para descolar a criação de unidades de conservação, de contemplação da natureza e de montanha, do ponto de vista do conjunto paisagístico que isso corresponde, não a definição de montanha em termos geológicos, né? Mas em questão de contemplação e de paisagem, né? A paisagem da serra e a contemplação, né, em outros ambientes, em termos de escala mundo, né? Isso estava associado também a montanhas, a neve, a esportes relacionados a esse contexto climático que não é o nosso estritamente. Então, a gente pode dizer que existem as unidades de conservação também por conta da contemplação da natureza, também por conta da leitura de que eu tenho a possibilidade de realizar esportes, lazer, além de alguns outros pontos, né, interessantes, né, só para trazer para vocês. Tem muito debate, né, mais atual, principalmente dos últimos 20, 30 anos, de que as unidades de conservação representam, numa sociedade que tende a chegar a 100% de urbanização. A gente vê isso no debate geográfico, né, que é a minha área primeira de formação. Desde a década de 70, a geografia urbana discute que a sociedade tende a uma urbanização completa. Poxa, se todo mundo vai virar urbanoide, onde é que a gente vai ter a oportunidade de se religar à natureza? Então, tem muitos também teóricos e muitos debates, reflexões, que apontam que as unidades de conservação são, assim, a janela que a sociedade vai ter para se reconectar a essa natureza, já que ela tende à urbanização completa. Se a gente observa isso num contexto mundial, eu particularmente tendo a crer que é isso que vai acontecer mesmo, né? Um crescimento, como a taxa de urbanização em termos mundiais avança nessas últimas décadas, me traz essa reflexão. E uns outros 2 pontinhos, né? Será que a gente tem um futuro comum? Só fazendo uma puxada para o relatório do nosso futuro comum, né? Que motiva Rio 92. Será que a natureza é o nosso bem comum? As unidades de conservação vão criar essas áreas em que a gente vai conseguir criar essa possibilidade, porque qual a ideia de bem comum e qual a ideia que acompanha também o debate de unidade de conservação? E aí eu vou falar um pouco do que o Igor falou. As APAs, por exemplo, né? Falei aqui de RPPN. As APAs, no Sistema de Unidades Nacional de Unidades de Conservação, que é a nossa lei macro, né? Estabelecida em 2000, mas ela foi debatida desde 92, né? Ela ficou em debate no Congresso Nacional de 92 e ela foi efetivamente criada, né, promulgada em 2000, apelidado de SNUC. A APA, Área de Proteção Ambiental, ela é a mais frouxa do sistema, né? Uma das mais frouxas em termos de normatizações muito pouco duras em relação à fiscalização, a política de gestão ambiental e gestão da área protegida, né? Tem até muitos trabalhos, eu lembrei aqui de alguns artigos, que comparam se as APAs são efetivas para a conservação dos biomas brasileiros. Bem, as APAs, por exemplo, tem muitos artigos e muitos autores que trabalham que elas são, em si, replicadores. As unidades de conservação, elas não serviriam só para criar essas reservas, essas bolhas
né, onde eu iria contemplar a natureza ou me religar com a natureza numa sociedade que tende a 100% de urbanização, mas elas seriam agentes replicadores, né, de boas práticas ambientais. Será que as unidades de conservação carregam isso? Carregam. Elas carregam um debate de que se eu limito algumas áreas, eu posso dali fazer como se fosse uma pedrinha quando cai no lago, né? E a onda vai se aumentando, né? Vai replicando aquela ideia. Então, existe essa noção de que no entorno das unidades de conservação, as unidades de conservação seriam vitrines de como o homem pode se relacionar melhor com a natureza e elas podem propulsionar ou propiciar uma replicação de boas práticas. E aí tem um outro debate que eu acho muito interessante. Por que existem as unidades de conservação? Será que elas existem para frear a Red List? A Red List é a lista vermelha, né? Atualizada sempre e que só cresce, né? A lista dos animais em extinção. No último evento que eu fui no ano passado, fiquei convencida realmente com os estudos apresentados de que a gente enfrenta a maior onda de extinção de espécies. E dessa vez, quem está executando não é um super elemento que vem do espaço e colide com o planeta. Somos nós, os seres humanos. Nessa mega onda de extinção, onde a Red List só aumenta, será que as unidades de conservação seriam onde a gente segura o mínimo de biodiversidade de estoque que a gente tem? E aí eu coloquei aqui só para eu lembrar de falar da CDB, Convenção da Diversidade Biológica da ONU, promulgada em 1992, cuja principal meta era fazer com que a gente parasse de perder biodiversidade, e a gente não para até hoje, estamos em 2020. Será que existem as unidades de conservação para que seja a nossa tentativa principal para frear essa perda? Eu trouxe algumas outras coisinhas assim que eu achei interessante para debater. Se a gente tem a ideia que a unidade de conservação reserva recursos naturais, para quê e para quem? E aí eu trouxe alguns debates, vou tentar ser bem breve para não encher o saco de vocês. Trouxe algumas coisas que eu acho muito importantes para debater unidades de conservação. O mito moderno da natureza intocada é uma expressão do Antônio Carlos Diegues, um pesquisador da USP, e ele, ao debater o preservacionismo e o conservacionismo, que são reconhecidamente duas grandes linhas, né? É até um grande debate, porque eu já vi muitos trabalhos que associam o montanhismo e os montanhistas com uma visão mais preservacionista do que conservacionista. Estou jogando isso para o debate para vocês, tá? Mas o Antônio Carlos Diegues, ele tem um livro, né, cujo título tem essa expressão, Mito Moderno da Natureza Intocada. Ele sugere que as unidades de conservação elas têm origem numa noção de que para manter o estoque de biodiversidade, eu deveria pegar essa natureza e deixar intocada, né? Afastá-la do ser humano. A leitura que eu tenho, né, das obras em que o Diegues expõe essa formulação é de que é como se a gente tivesse num sistema um pouco esquizofrênico. Para proteger a natureza, eu protejo ela de mim. Então, eu delimito aquela área para protegê-la de mim mesma, né? Me reconhecendo como um ser humano que sou, né? Um mamífero e uma mulher. Bem, então, tem muito debate, né, sobre qual é a leitura de natureza que a gente tem quando cria as unidades de conservação, até porque isso se revela na nossa realidade. Para as pessoas que vivenciam as unidades de conservação, né? Os parques, eu vou trabalhar um pouquinho, lembrei do que o Igor trouxe, as rebios, por exemplo. As rebios realmente são as unidades, se fosse trabalhar com a APA mais frouxa, a rebio estaria mais firme. E são, no nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no SNUC, delimitadas como de proteção integral, né? Em que as normas e o zoneamento ele tende a ser mais restritivo do que as unidades de uso sustentável. O que tem de natureza intocada na minha percepção de unidade de conservação e na de vocês? É um convite para reflexão. Ecologia social. Tem muito debate sobre
por que a gente criou essas unidades de conservação? Será que essas unidades de conservação elas são interessantes só porque o sistema capitalista precisa reservar esses recursos? E precisa de estoque? Que crítica, né? Essas unidades de conservação estão sendo criadas para quem? Será que agora a gente não está vendo todo esse debate sobre sustentabilidade, mas no coração da história está um grande estoque de recursos para o próprio sistema se manter? Ecologia social é um termo que aparece muito relacionado à perspectiva de que a resolução do problema ambiental passa necessariamente por um repensar do sistema econômico e também está relacionado diretamente à reflexão sobre unidade de conservação. E aí eu coloquei outros dois termos, né? O bom selvagem é um termo que eu acho interessante, porque também o debate sobre unidade de conservação acompanha a noção um pouco de que se a gente voltasse a um parâmetro anterior de relação com a natureza, a gente acharia o fio da meada, né? Se a gente cuidar da natureza, se a gente voltar a amar a natureza, se a gente rever a nossa relação com a natureza, assim como os selvagens. A gente tem várias noções dicotômicas, né? Homem, natureza, como se o que é humano não é natural, o civilizado e o selvagem, né? E a noção do bom selvagem é que também toda relação com a natureza, que não é a nossa relação atual, necessariamente é boa, ou necessariamente deve ser retomada. Isso acompanha muito o debate sobre as unidades de conservação. Eu estou falando o tempo todo em unidades de conservação, eu vou fazer uma pequena ressalva, né? O Brasil criou a estrutura estatal, né, de planejamento, desde 2007, organizada por um instituto, né, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que foi desmembrado do IBAMA. O Brasil trabalha com a nomenclatura de unidades de conservação, mas nenhum outro país trabalha com essa nomenclatura, né? No mundo, a terminologia são protected areas, né? Áreas protegidas. Mas eu vou seguir falando de unidade de conservação, porque no nosso contexto é assim que a gente chama, tá? Só fiz uma observação. Então, por exemplo, territórios quilombolas e terras indígenas também são áreas protegidas, mas no sistema legal brasileiro não são unidades de conservação, não são tipologias previstas no SNUC. Mas nesse debate, considerando, ampliando aqui um pouquinho mais, né, os CEIs, TIs e TQ, né, terras indígenas, territórios quilombolas, poderia ir também para as reservas, né, e territórios especiais do INCRA, de assentamentos, que também entra no debate, mas tem muita controvérsia e tem muita tensão com essa noção do bom selvagem, né, em termos de que as relações com a natureza que a gente teve anteriores são boas e que as nossas de hoje são perversas, né. É só para debate, tá? Não vou entrar a fundo em nada. E desenvolvimento sustentável, né? As unidades de conservação, para quê e para quem? Poxa, eu não falei da questão intergeracional, né? Reservar para gerações ou ter em mente de que eu ajo localmente, penso globalmente, parâmetros da Agenda 21, né? Ou que eu tenho que manter o quê? Eu tenho que prever que o que eu uso de recurso natural agora, todos os derivados de petróleo decimal e metais, essa blusinha é de garrafa PET, né? Mas é uma exceção. A celulose que eu usei aqui tem que estar disponível para os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, porque eles também têm direito de usar. Então, as unidades de conservação entram também no debate do desenvolvimento sustentável, principalmente pela ideia do compromisso entre gerações, né? E com a ideia de que elas são estoques de recursos. Bem, então, para o nosso debate aqui, eu só fiz 11 apresentações, eu vou ser breve, tá, gente? Como que o turismo em áreas protegidas pode contribuir para a proteção da natureza? Peguei um dos autores assim um pouquinho clássicos que trabalham em gestão do ecoturismo e isso não se limita ao que eu vou apresentar aqui, mas é só para a gente abrir o debate. O turismo em áreas protegidas a gente pode pensar que o turismo pode agregar valor econômico a serviços ecossistêmicos, né?
ele pode ser um instrumento, né, um vetor de geração de renda para a conservação de áreas protegidas via fundos. O Brasil, né, em 2017, no Simpósio de Áreas Protegidas e Inclusão Social, eu me lembro que o ICMBio estava preparando a cartilha a normatização para a concessão das áreas protegidas. O debate de ponta hoje, né, em termos das unidades de conservação, é estabelecer normativas efetivas para a concessão em áreas protegidas. Há um grande debate em termos dos instrumentos, do acesso que as comunidades vão ter, de quem é que vai ganhar esses processos licitatórios, para onde vai essa verba. No caso, por exemplo, do ICMBio, se eu voltar ao próprio exemplo que eu dei do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e do conselho de lá, que eu venho acompanhando há anos, né? A concessão lá é bastante problemática, né? E não traz renda direta para a unidade de conservação. Então, a gente tem muitos desafios, né? Eu, há uns meses atrás, estudei um pouco a realidade do Canadá, fiquei um pouco chocada, né? Em relação às áreas protegidas, porque você pode tudo, essa foi a minha impressão, né? Eu estudei os corredores de unidade de conservação, você pode até casar dentro de unidade de conservação, você pode fazer coisas que eu nunca imaginei, assim, como se fosse fazer o aniversário do seu filho e pagasse para o ICMBio para fechar uma área do parque para você. Os serviços de concessão em empresas são muito diferenciadas em cada área protegida no contexto canadense. Só estou usando porque foi um país que eu estudei há poucos meses e me chamou muita atenção. E o Brasil tem apontado nesse sentido, né? A gente vai ver nos próximos anos um aumento das estratégias de concessão voltadas para o turismo no sentido de gerar renda. Não estou emitindo a minha opinião aqui, só estou fazendo uma leitura de cenário, tá? Como que o turismo pode contribuir para a proteção da natureza? Cria grupos de apoio para a conservação nos planos local, nacional e internacional. Há uma ideia de que se o turismo tem como apoio, né, elemento motivador a natureza que está ali vista como turistificada naquela área, é de interesse dos grupos mantê-la assim, né? Então há um ativo pró-meio ambiente nas áreas em que você tem o turismo como uma possibilidade de geração de renda. Eu me lembrei aqui de um exemplo clássico na literatura brasileira de unidade de conservação, que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? Uma área histórica, não sei se vocês conhecem, próximo a Alto Paraíso, em Goiás, e é uma unidade que foi criada, é um cerrado de altitude, em que havia, sobretudo, atividade de mineração. Quando o parque foi criado, houve muito conflito, né, com a população que tinha sua renda mantida, basicamente com base na mineração, mas o parque, eu acho muito interessante o exemplo, ele virou o jogo, né? Só se podia entrar no Parque Nacional se tivesse um guia local, e o guia só podia fazer o curso de guia que o ICMBio fornecia se ele morasse no povoado de São Jorge, que é o local que dá acesso ao parque. Isso fez com que o parque, que fosse um elemento assim super conflitivo, né? E que a população que tinha, não estou falando que a população, não existem pessoas que estão contrárias ao parque até hoje, mas que realmente na literatura e nos artigos, eu mesma já visitei a unidade, eu fiquei convencida que foi como se fosse o pulo do gato, né, da gestão da área protegida, ter criado uma normatização de visitação que possibilitou renda direta para a população que morava no entorno imediato da sede. Né? Então, criou grupos de apoio para a conservação. O turismo pode ser um vetor, usei aí o exemplo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Promover o uso sustentável dos recursos naturais, reduzir as ameaças à biodiversidade. Se eu citar aqui o exemplo aqui da minha região, né? Aqui no conjunto, né? da Serra do Mar e na Apamaqué de Cima, a gente tem um vetor turístico aqui magnífico de observação de ave e fauna, né? Com público tem muito público assim interno, né? Mas tem muito público estrangeiro. Isso é um super ativo assim pró conservação da biodiversidade no nosso caso. Aí eu coloquei alguns elementos aqui só para a gente pensar e vou também
citar aqui algumas coisinhas assim do montanhismo, só para contextualizar e a gente não ficar chato, né? Como que o turismo pode não contribuir para a proteção da natureza? Bem, o turismo sempre acompanha densamento urbano. Sempre há valorização imobiliária, parcelamento do solo e urbanização em todos os ambientes em que você observa o processo de turistificação. E isso incorre necessariamente uma pressão pelo uso de alguns recursos. Então, assim, necessariamente o turismo ele envolve uma maior demanda, né, pelo uso de alguns recursos. Então, a gente pode considerar, por exemplo, água, a gente pode considerar elementos até mesmo da própria biodiversidade local, madeira para construção. A gente tem vários impactos, né, que não são primeiros, né, impactos de segunda, terceira e quarta ordem decorrentes do adensamento urbano, né. A gente tem vários impactos, né, bem expressivos, né. Estou lembrando aqui, tem várias coisas, desde o protetor solar em cachoeira, né, fortíssimo impacto para a biota, até outros. Lembrei aqui de um artigo em áreas de peregrinação na Índia, citando desmatamento, né, para construção civil decorrente do adensamento urbano por conta de um turismo religioso, né, de peregrinação. Então, não era nem um turismo na busca de um lazer na natureza, né? Um turismo que observa a natureza como elemento de ligação espiritual, mas mesmo assim, uma forte pressão e impacto. Botei aqui para a gente pensar, né? Turismo de fauna, tem várias controvérsias. Tenho acompanhado um grupo de estudo na região amazônica, que acompanha principalmente a questão do turismo de fauna relacionada a botos, né? A gente tem várias controvérsias, né, em relação aos animais. Eu coloquei até ali embaixo, né, mudanças de hábitos da fauna. Esse turismo de fauna, aqui no Parnaso, um colega muito, muito legal do ICMBio, o Julião, né, tem feito um projeto que é muito bom, ele vai contribuir para a conservação da biodiversidade, eu acredito que é de observação dos mamíferos, né? Ele trabalha muito com a questão dos macacos, e então tem controvérsias, né? Ele pode não contribuir, como pode contribuir para a proteção da natureza. Tem um debate muito importante nas unidades de conservação, ainda mais no contexto brasileiro, em que a gente só vai ver um aumento de concessão das áreas protegidas. É a ideia na área ambiental de que quanto maior for a cobrança para o uso de um recurso, maior vai ser a conservação. Essa é a própria base da conta de água que todo mundo tem, não é isso? Se você consome até 10 metros cúbicos, você paga um determinado valor por metro cúbico. Se você passa daquele valor, você paga mais, né? Isso te induz a consumir menos água. A ideia de que se eu cobrar mais, eu tenho maior conservação, é uma ideia que acompanha as unidades de conservação. Se eu cobrar mais para o acesso à cachoeira aqui, se eu cobrar para o encontro dos rios, eu vou ter um menor impacto, porque quanto maior for a cobrança, maior vai ser a minha possibilidade de conservar. Isso é um grande debate, né? O direito à natureza, o direito ao lazer, o direito ao turismo, a elitização em si. Tem vários outros temas que também aparecem muito em anais de eventos e grupos de pesquisa. A questão da erosão em trilhas, né? Estou falando num contexto geral, a minha leitura como cristiana, tá? Eu acho que a FEMERGE e os conselheiros que eu já vi... Isso é um tema que a gente debate bastante aí. Erosão das trilhas, enfim. Não, e eu já vi, principalmente no Parnaso, além disso, né? Se colocam, geralmente, os grupos de montanhistas se colocam nos conselhos, e as falas, é o que eu percebo, como se fossem guardiões, né, dessas trilhas. Muitas vezes a própria gestão da unidade não tem pé, não tem pessoal, não tem recurso, e tem um ativo interessante dos montanhistas nesse tema, que eu já tenho acompanhado tanto em leitura, né, de pesquisas, quanto em vivência em conselhos, né? Como não contribuir, né? Resíduos, poluição. Qualquer um de nós já passou em qualquer área de visitação turística
turística natural e ficou estarrecido com o que viu, né? Em termos de poluição, e eu já comentei a mudança de hábitos da fauna. Bem, aí coloquei algumas coisinhas aqui para fechar a minha fala. Para pensar o desenvolvimento turístico, unidades de conservação, a gente precisa envolver múltiplos setores, né? Eu estou falando como Centro Federal de Educação Tecnológica, então estou falando como academia, mas a gente precisa também da gestão pública, né? Dos institutos, né? O INEA, no caso do Rio de Janeiro, o ICMBio na esfera federal. A gente precisa dos movimentos sociais, das organizações, das associações de moradores e do setor privado, né? E aí, só para eu fechar a minha fala inicial nesse papo, né? Quais são os desafios nas unidades de conservação, né? São múltiplos desafios hoje em dia, ainda mais se a gente observa um cenário pós-Covid. Antes de falar para vocês, eu fui lá na página da FEMERGE e vi que vocês fizeram uma pesquisa, vocês em termos não do Clube Light, mas a FEMERGE fez uma pesquisa, né, em julho, com quase 900 respostas, eu achei muito interessante, em relação à percepção, né, dos montanhistas, a opinião deles, se as unidades de conservação deveriam ser reabertas, né, se eles iriam fazer escalada, né, durante a pandemia, se eles contratariam um guia que tivesse, entre aspas, consciente das normatizações, né, da pandemia ou não. E fiquei um pouquinho antes da minha fala aqui, refletindo sobre essa pesquisa que está lá no site da FEMERGE. Porque os desafios que a gente está tendo hoje, né? O ecoturismo no Brasil já vinha em crescimento na última década, bem expressiva, né? Aí tem vários autores que debatem várias coisas, mas eu não vou falar sobre isso, só considerar que o ecoturismo vem crescendo em termos de segmentação turística, né? Na área do turismo existe esse debate sobre segmentações, mas no cenário pós-Covid vai piorar bem, né? A gente está vindo de um momento atípico, psicossocial, né? De confinamento, de estresse psíquico, e a natureza é um refúgio, né? E a natureza é um refúgio, e nós, Rio de Janeiro, na segunda maior área de densidade urbana do país, as áreas adjacentes e as unidades de conservação adjacentes vão sofrer um impacto bem expressivo, porque já indicam os estudos da OMT e de várias outras pessoas bem estritamente do turismo, é que a gente vai ter um boom das viagens curtas, né? De carro em grupos pequenos, familiares, que eles não vão pegar avião por conta de medo, né? Da questão da segurança, da falta de segurança sanitária, eles não vão fazer grandes viagens. Então, a pessoa que iria para o Nordeste vai vir aqui para Lumiar. A gente vai ter um aumento muito expressivo dessas viagens curtas e um aumento muito expressivo desse respiro, né? Pós todo esse cenário psíquico e social diferenciado da pandemia que a gente vivenciou, todos nós, né? E as interfaces entre excursionismo e ESO 6, eu acho que eu passei por alguns pontos, né? Tem vários outros pontos aqui na minha cabeça, mas eu não quero ficar falando muito. Eu dei algumas considerações e agradeço a paciência de vocês. Eu preparei essa falazinha para a gente conversar. Obrigada. Então, pessoal, agora a gente está aí aberta às perguntas. Valeu, Cris. Aqui na live hoje tem Daniel Arlota, dono da nossa trilha, que você falou aí do sentimento de dono, né? Dos clubes, dos montanhistas, enfim. Pessoal, quem quiser abrir o vídeo, tá? Tá liberado, agora já nós temos mais a apresentação sendo compartilhada. Cadê o Daniel? Daniel, cada clube aqui no Rio, você deve saber, cuida de uma trilha, de um trecho específico, né? Ajuda a fazer a manutenção, porque a gente sabe que as unidades de conservação não têm braços suficientes para cuidar de tudo, né? E o nosso diretor aí de meio ambiente, o Daniel, é quem cuida, quem está de frente, quem está cuidando da trilha do trecho que a gente tem como responsabilidade cuidar aqui no Rio, lá um dos trechos da trilha do Corcovado. Igor, você começou a falar, eu te interrompi, desculpa.
Sim, eu acho que um ponto muito importante que a Cris colocou, assim, que é uma coisa que sempre gera dúvida em mim, acho que como leigo nessa área de turismo, como eu sempre fico em dúvida como é que as pessoas poderiam trabalhar para apoiar melhor uma área de conservação. Eu acho que talvez criar um fundo, como existe nos Estados Unidos, um fundo para manter os locais abertos. Lá eu não lembro muito bem o nome que eles têm para esse fundo. É muito divulgado, até nos vídeos de escalada que a gente vê, sempre tem um anúncio desse fundo, assim, que é um fundo aberto para os escaladores depositarem uma grana para que sejam mantidas áreas privadas de escalada. Mas eu acho que no nosso caso aqui, na nossa realidade brasileira, né, no caso do estado do Rio, principalmente nesse momento atual, assim, que o meio ambiente não está sendo muito bem gerido, digamos assim, né, para não ser muito polêmico, eu acho que, de uma certa forma, a população poderia também contribuir, talvez financeiramente, ou, sei lá, um trabalho local melhor, como você falou, das organizações locais, né, como é que eu posso botar? Da comunidade local conseguir estruturar. Acho que a gente tem um costume de deixar as coisas na mão do Estado, né? Mas os parques precisam de ajuda financeira também, precisam de ajuda física e precisam de ajuda financeira. Então, eu acho que os escaladores, muitas vezes, isso que eu vou falar é um pouco complicado, assim, eu tenho medo de ser criticado nesse ponto, mas os escaladores, muitas vezes, eles se colocam como detentores do conhecimento e do ser ambientalista. Mas, quando a gente vê a contraproposta, eu acho que eu gostaria de ver a comunidade escaladora trabalhando um pouco mais em prol de uma unidade que eles usufruem, sabe? Eu gostaria que a comunidade escaladora abraçasse um parque como o de Três Picos de uma forma um pouco mais se doando um pouco mais a ajudar a colaborar com o parque e não a só usufruir do parque, entende? Eu sei que os clubes, como você falou, estão muito bem divididos a proteger algumas trilhas, etc., mas na realidade, no dia a dia, a gente vê muitos locais incríveis, né, sendo completamente detonados pelo ecoturismo desenfreado, principalmente na cidade do Rio. Como eu sempre cito o exemplo, por exemplo, da Pedra da Gávea, que durante meus últimos anos no Rio de Janeiro, morando no Rio, eu trabalhei como guia e devo ter ido na Pedra da Gávea mais de 100 vezes em 2016. E nessas 100 vezes que eu fui na Pedra da Gávea, eu vi todo o processo de deteriorização da trilha, de pessoas trabalhando ilegalmente dentro do parque, dos animais desaparecendo das trilhas, entre outras questões que me fizeram nem querer mais voltar lá. E eu acho que a gente, como comunidade escaladora e como ambientalista, a gente deixa as coisas correrem e poderia estar, talvez, pressionando um órgão público ou se fazendo presente numa fiscalização ou fazendo um fundo de doação financeira para algum parque que precisa ser levantado, como, por exemplo, a Serra dos Órgãos, que a Cris falou que a verba que entra na Serra dos Órgãos ela não é voltada para a conservação da Serra dos Órgãos, né? Parece que ela é terceirizada, né? É uma empresa que cuida da Serra dos Órgãos. Então, isso é um impasse que eu tenho muito grande, assim, de não saber mesmo o que fazer e como poder, talvez, como fazer isso funcionar de uma forma melhor, sabe? Aquilo que eu tenho, assim, que eu vivo no dia a dia, a questão da APA de Macaé de Cima, falta muito recurso financeiro para a gente que trabalha na APA, falta recurso para manter o que a gente tem e a gente precisa de muito mais para trabalhar de uma forma melhor. E a gente não tem uma comunidade local que nos apoia nisso. No lado, falta grana mesmo, sendo bem explícito,
E eu acho que a população se ama esse local, se veio morar aqui porque o local é uma área de proteção e eles querem que o local siga sendo maravilhoso como é, e eles poderiam se movimentar um pouco mais para ajudar assim a APA a continuar trabalhando de forma cada vez melhor, etc. Tirando os interesses da população, né, que quer parcelar terra e aumentar a expansão urbana, etc. Falando do contexto de manter os atrativos, sabe? Que aí já é um outro problema, que aqui no caso da APA, eles estão num terreno privado, né? Mas é isso, assim, é um grande adendo, assim, que eu sempre coloco, que era a minha grande dúvida, assim, como que a gente, como comunidade escaladora, como ambientalista, poderia apoiar esses parques, poderia apoiar essas unidades de conservação, sabe? Como é que a gente poderia, talvez, gerar um movimento para cuidar dos parques, entendeu? Cristiane, eu também queria falar uma coisa. Assim, eu acho que eu coloquei o nome, né, do fundo que o Igor falou, né, o Access Fund, que é o que tem nos Estados Unidos. Mas, assim, o que eu acho mais difícil, né, porque as pessoas que trabalham de turismo, que, tipo, no caso a Pedra Gávea, né, realmente, as pessoas trabalham com isso, né, então, como fazer com que as pessoas trabalhem, né, consigam trabalhar dentro do turismo ambiental e ao mesmo tempo a gente não a gente consiga conservar o parque, né? Como fazer para ter um equilíbrio, né? Que acho que é o mais difícil. Que eu acho que sim, aumentar o custo do recurso é muito complicado, porque a gente limita a população como um todo a ter acesso aos locais, a usufruir daquilo ali que efetivamente está ali de graça para a gente, né? É uma maneira, né, ter um controle de acesso nos parques, eu acho que uma forma de conseguir mais recursos para os parques em si, que o Igor estava levantando, pode ser essa, né, de ter um valor mais significativo de acesso e esse valor ser revertido efetivamente para a conservação do espaço e manutenção, enfim, para conseguir recursos financeiros, porque se a gente for depender só de governo, a gente não consegue. E reduz também um pouco do acesso. Eu estou tentando achar uma palavra mais bonita, mas do número excessivo de pessoas visitando determinados espaços. Pegando um exemplo simples, assim, que me veio à cabeça agora, a gente tem lá o Parnaso, né, que tem um controle de número de pessoas, que está limitado ao número de pessoas que conseguem pernoitar, por exemplo, ou fazer a travessia em um dia, ou subir e descer no mesmo dia a um dos pontos, a Sul ou Sino. A gente tem Ibitipoca, e o parque reduziu pela metade o número de pessoas, né, que podem acessar o parque por dia e aumentou um pouco o custo. Acho que isso já deu uma reduzida, reduz um pouco dos problemas de erosão nas trilhas e várias outras consequências do turismo exploratório no sentido não legal da palavra, mas massivo, né? Um dos pontos que a Cristiane colocou aí para debate. Acho que seria até legal se você colocasse aqueles tópicos lá de turismo. Você que está na área de turismo, como fazer turismo sem destruir o recurso cultural envolvido? Eu acho que isso acho que é o grande X da questão. Porque a galera que escala, a gente anda em bandos, mas não são bandos tão grandes, né? Nós temos grupos que vão explorar, sei lá, teve uma viagem, acho que a última viagem que nós fizemos foi para o Espírito Santo, mas são 10 pessoas.
acho que não passa de 20. O maior evento que a gente tem é a festa junina, que acontece numa RPPN, e aí na região de vocês, lá no PR, faz parte da região de vocês, né? Em Torre. Uhum. Lá no Refúgio da Pedra Aguda, a gente faz a nossa festa junina lá todo ano. A gente consegue reunir cerca de 40, 60 pessoas. Mas é um grupo de pessoas muito envolvido, né, no movimento de montanhismo, então é uma galera muito consciente. Mas o turismo mais popular, lá, muita gente nunca fez trilha e vai fazer Pedra da Gávea, porque a foto fica linda. Aí vai para a Pedra da Gávea, faz o caminho que quer, não vou por aqui não porque está difícil, inventa e começa a criar trilhas paralelas. Pedra Bonita. Pedra Bonita, meu Deus, quando falou assim, ó, pode sair de casa, só um pouquinho. Pedra Bonita, não sei se vocês viram os vídeos. Uma fila enorme, milhares de pessoas que iam para Pedra Bonita no mesmo dia. Teve que fechar. Então aí eu já acho que é um caso no caso da Floresta da Tijuca, eu acho que ela é extremamente mal fiscalizada. Eu acho que sendo um parque com tanta visitação, eu acho que já entra um problema de falta de fiscalização, falta de pulso da fiscalização que existe. E aí, por N problemas que a gente que é do Rio sabe, né? Talvez eu, se fosse guarda-parque da Floresta da Tijuca, me sentiria um pouco coagido a bater de frente com muitas pessoas lá dentro, né? Porque a gente sabe que é rota de fuga de tráfico, de porrada de coisa lá no Rio. Então, mas essa questão da falta de fiscalização é um primeiro problema no caso da floresta, que é muito massificado. Aí realmente a gente está falando do lugar mais massificado, com uma quantidade absurda de entradas por dia. Talvez uma fiscalização de número de pessoas que podem entrar lá por dia, lá na portaria, lá embaixo, já ia inibir bastante coisa. Não digo nem dividir por atrativos, já digo generalizar. Não, quantas pessoas vão entrar no parque hoje? 300 pessoas, é isso. E dali fechar, entendeu? O parque é gratuito e eu acho que ocorreria melhor dessa forma, mas pode ser que a minha ideia seja um pouco esquisita, né? Não sei. Não, o problema é isso aí, porque eu já vi isso acontecer também, em que, por exemplo, quando tem parque que tem ficha para entrar, aí as pessoas que fazem turismo nessa região compram todas as fichas, e aí as pessoas... É o que tem acontecido no Parnaso. As agências de viagem têm comprado todas as entradas, ainda mais quando tem limite, e depois você não consegue individualmente comprar, e o Parnaso não sabe nem quem está indo, ele só sabe o CNPJ da agência, que é a informação que a sua concessionária passa. Ou seja, a gestão do parque não consegue nem saber o perfil do turista, quem ele é, porque a agência vai e compra os bilhetes. E os montanistas somos os prejudicados, né? No caso. Mas fiquei com medo. Porque o Parnaso, você chega lá em cima, tem só guia, a gente consegue vaga aí muito, muito raramente, e quando chega lá em cima só tem grupo. Hein? Fica muito claro que os grupos têm e as empresas CNPJs têm. Eu acho que não é nem que massificou, Igor, é pelo sistema da concessão, é porque a empresa, a unidade não está conseguindo gerenciar de que modo os bilhetes são vendidos. Hoje, no Parnaso, né, nas últimas reuniões, inclusive, se considerar aí os últimos 6 meses, está sendo debatido na Câmara de Turismo do Parnaso, que é coordenada por uma professora de turismo da UERJ, a Clara, uma maneira de limitar a compra e fazer com que a concessionária, entre aspas, obedeça uma sugestão da gestão, porque ela não é obrigada a acatar, porque lá no instrumento que normatiza, né, a concessão, isso não está previsto. Então, o que hoje o Parnaso está tentando é fazer com que a concessionária não venda da maneira como ela tem vendido e que limite, que também passe umas informações que ela não tem passado. Não é a questão de massificação, é a questão aí, uma questão um pouco assim de como.
É mais o como está sendo vendido, porque às vezes você não está massificando esse atrativo turístico. A ideia de massificação no turismo envolve sei lá, uma padronização, um estouro, sabe? Fora de controle. Não é isso que acontece, né? Tem um número de bilhetes, tem um controle. A questão é o como. Como está sendo vendido. Enfim. Isso acontece também no Itatiaia, né? Itatiaia é a mesma coisa. Eu cheguei lá, peguei a última vaga de acampamento, o Rebouças, o abrigo, formalmente estava lotado, mas estava completamente vazio. E, na verdade, é um dilema para os guias profissionais também que vivem dessa atividade. Como que eles vão fazer se eles não? Eles precisam ocupar os lugares para supostos clientes. Se eles não fazem isso, eles ficam na mão, eles também não conseguem trabalhar. Então, realmente, é um dilema que não é fácil de resolver, não tem uma solução simples. Acaba sendo ruim para todos. Todos os guias profissionais acabam tendo que pagar o pernoite que eles não aproveitam e a gente fica de fora porque parece que tem alguém, mas ninguém foi. Então, realmente eu nunca consegui ficar no Rebouças. Eu tentei muitas vezes, só tem, tipo, final de semana nunca tem vaga no Rebouças, nunca. Tipo, com um ano de antecedência você olha e não tem. Tipo, é impossível. É exatamente o que acontece no Parnaso. Existe uma procura tão grande que as empresas já compram os feriados, os finais de semana, até onde eles podem comprar já na expectativa da venda deles. É isso que acontece. Então, eles precisam fazer para sobreviver, eles precisam fazer isso. Então, também coisas assim de como que essa empresa vai funcionar se ela não fizesse isso. Então, não tem. Então, teria que ter uma devolução, uma revenda, poderia ter isso, mas isso para o parque, né, para a concessionária, é chato fazer essa devolução, um site de revenda de você ceder, que seria o mais lógico, né? Então, sobrando 2 ingressos, quem quer comprar? Seria ótimo, né, para a gente. Ou um sistema de reagendamento para os guias ou empresas que compram antecipadamente, depois chega na hora não tem. E aí, enfim, poderia existir alguma forma deles liberarem as vagas e reagendar mais para frente. E chegar lá, realmente, eu peguei vazio, agora fui uma vez no carnaval e estava bem vazio. Todos os 2 abrigos lá do Parnaso estavam vazios. Uma outra vez que eu fui, só tinha o meu grupo, 4 pessoas. E estava lotado. Poderia existir alguma forma de disponibilizar com, sei lá, 3, 4 dias de antecedência, porque eles conseguem saber. As empresas de turismo e os guias profissionais conseguem. Fechou o grupo ou não fechou? Não fechou o grupo? Libera a vaga e reagenda mais para frente. Assim, eles não perdem o dinheiro e também não ocupam a vaga. Não ocupam a vaga indevidamente, né? Fica bom para todo mundo. Você entra no site, esse final de semana vou para Rebouças, vou para Petrópolis. Aí você dá uma olhadinha, uma semana antes, e tem uma vaga lá no sistema, né? Não só efetivamente no abrigo. Eu ia falar que o Michele já respondeu, né? Eu queria botar uma outra questão aqui do Parnaso que eu acho que é bem legal, assim, a gente pensar não como escalador. Eu queria botar uma questão assim que também é um pouco radical, mas vocês, como ambientalistas, acredito eu, como é que vocês acham que é gerido esse impacto que essa quantidade de gente que frequenta o Parnaso causa dentro do Parnaso? A própria construção de 2 abrigos ali, que a meu ponto de vista foi pessimamente mal inserido numa área de nascente, com um sistema de esgoto que, desculpa a expressão, mas muitas vezes fede lá em cima. Como é que vocês acham? Vocês seriam a favor, por exemplo, de algum dia
esses caminhos serem fechados, porque eu acho que o ideal desses lugares que têm uma frequência muito grande seria que eles funcionassem por temporadas, entende? Porque pelo pouco tempo que ficou fechado o Parnaso, né, a gente já viu um monte de mídias, tanto de internet quanto jornais, etc., divulgando uma certa liberdade dos animais lá dentro agora, fotos de onça mais perto da portaria, que é um animal raro. Assim, acredito que nenhum de nós nunca tenha visto uma onça dentro do Parnaso, mas a gente sabe que tem bastante onça lá dentro. E eu acredito que com essa liberdade que a fauna tem agora, sem a intervenção humana, seria o ideal. Tá? É muito legal o parque, é incrível, adoro, já passei lá várias vezes, mas não estamos fazendo isso da maneira correta. Então, acredito que para esse tipo de lugar, para esse tipo de parque, seria, se ainda houvesse a necessidade, né, de se manter um turismo lá dentro, já que esse turismo nem retorna dinheiro para dentro do parque, nem retorna melhorias para pesquisa, para conservação de fauna e flora, se ainda assim for interessante esse turismo dentro do parque, que ele pudesse ser feito de uma forma de temporada, uma forma de rodízio. Vamos abrir o parque 2, 3 meses por ano, na época que o parque, que é o momento ideal, no inverno, e depois do parque, a parte alta, por exemplo, do parque, fica fechada o resto do ano para que seja conservado esse ambiente. E porque o impacto é grande, principalmente por haver um abrigo, por haver um sistema de esgoto, por haver N situações ali dentro. Então, assim, eu queria saber o que vocês acham dessa opinião. Essa é a minha opinião atualmente em relação ao parque. Eu tive agora há pouco no Dedo de Deus também, achei que também não é um lugar muito legal para se manter aberto o ano inteiro. É um lugar que também dá bastante gente, as pessoas deixam bastante lixo, nem todo mundo tem essa consciência, sendo escalador ou não, né? Nem todos nós, por sermos escaladores, somos detentores de todo o conhecimento de manter uma área preservada ou de utilizar a área de forma inteligente. Então, assim, o que vocês acham dessa opinião? Eu queria só pontuar uma coisa, Igor, é que todo recurso que a concessionária recebe vai para um fundo único, né? O Fumbio. E esse fundo não alimenta prioritariamente nenhuma unidade de conservação. Esse é o X da questão, né? Não é que o recurso do turismo não é voltado para a conservação do Parnaso. É porque da maneira como ele é captado, ele vai para um fundo único de todas as unidades de conservação. E em vários cenários distintos, em termos de cenários políticos, esses fundos, inclusive, podem ser utilizados para coisas que não têm nada a ver com o meio ambiente. A gente viu aqui no estado do Rio de Janeiro, o contexto de falência, o fundo que abastecia as unidades de conservação. Então, o problema é o sistema, entendeu? Não é que esse recurso do turismo no Parnaso poderia ser revertido prioritariamente se houvesse uma normatização de que o Fumbio prioritariamente faria X, Y e Z ações nos parques que seria proporcional, entendeu? Sei lá, 50% que entra no Fumbio é do Parnaso, então 50% do aplicado é no Parnaso. Não sei, não tem uma normatização dessa, então a gestão, o conselho mesmo, meio que fala como se fosse um fundo perdido, né, para a unidade. Nossa, que surreal isso, não sabia. Isso, e esse é um debate também da concessão, não só na atual gestão, né, presidencial, mas tanto no Temer, nos anos do Temer, e inclusive no início do segundo mandato da Dilma, já há um crescente assim, de normatizações para as concessões, né? Isso só vai ficar mais acirrado. E esse é um pouco o debate que eu acredito que vocês, né, como um grupo assim de escalada,
vocês poderiam estar mais atuantes nos conselhos, batendo um pouco o martelo em termos de não, nós queremos outra regulamentação para o uso dessas concessões, porque as concessões vão vir e elas vão ser ampliadas primeiro nas unidades federais, aqui no contexto do Estado do Rio de Janeiro, desde 2011, quando foram criadas as marcas, né, os logotipos para cada unidade de conservação, já há toda uma normatização de turistificação, eu chamaria assim, de transformar essas unidades de conservação como elementos-chave do consumo turístico, de regiões turísticas. Há uma política pública clara de ligar o marketing turístico promovido pela Turisrio às unidades de conservação que estão nessas regiões turísticas estratégicas. Então, é toda uma política pública em que a gente vai ver aí na próxima década um aumento das concessões, assim, um espraiamento. E eu acho que se eu fosse sugerir num papo de montanha para montanhistas, eu pediria a vocês, por favor, ocupem as cadeiras dos conselhos consultivos de todas as unidades de conservação e marquem posição para que a gente possa ter entre aspas, uma abertura, né? Muitos chamam de privatização das unidades de conservação, mas que a gente fale um pouco, né, o que a gente quer. Porque da maneira como tem sido as unidades de conservação com concessionária, por exemplo, se a gente vai para Foz do Iguaçu, um turistaço aquilo ali, né? Souvenirs, é uma das unidades assim de maior estrutura em termos de concessão que a gente tem na literatura. A gente quer aquele modelo ali? É aquilo que a gente quer para todas as unidades? O que acontece no Parnaso é o que a gente quer para Tijuca? É o que a gente quer para os Três Picos? Eu acho que esse momento, hoje, para pensar unidade de conservação e montanhismo, seria esse. Eu faria esse apelo a vocês. Vamos aquecer esse debate, como a FEMERGE, eu já vi ter atuação. Ontem mesmo eu estava na reunião do Conselho Municipal de Turismo aqui de Nova Friburgo, e o presidente do Centro Excursionista aqui de Friburgo teve uma fala. A reunião foi só sobre a criação e efetivação do monumento natural do Cão Sentado, né? Aquela área, o decreto municipal foi agora de janeiro. Então, assim, o que eu espero dos centros excursionistas como o de vocês é que ocupem esse espaço de conselhos de meio ambiente, de conselhos de unidade de conservação, e fiquem um pouco atentos, porque a gente já está vendo, né, o que não é legal. E a gente está na hora de propor o que pode ser possível. Tem algumas perguntas que vocês fizeram, eu anotei algumas coisas. Eu não sei se tem outras pessoas que não falaram até agora e gostariam de falar, e eu faço um arremate final, não sei. É bacana você falar dessa questão do Parque do Cão Sentado, que é uma área que acho que é a nossa maior área de escalada urbana aqui em Friburgo, né? Aqui em Friburgo a gente não tem tanta praticidade como no Rio. Tem uma Urca, né? Um Dona Marta, um Platô da Lagoa, para dar uma escalada assim no meio do dia, né? Então o lugar mais próximo é Furnas. Então, é o lugar mais frequentado pelos escaladores aqui, o lugar que tem mais via de escalada esportiva, etc. E é um parque assim que por muito tempo foi bem abandonado, né? Parece que agora eles estão... Eu estou um pouco por fora assim da questão de gestão do parque lá, mas parece que só para você ter ideia, mas também... Só para você ter ideia, Igor, eles vão retirar uma série de vias de acesso. Tem uma questão muito séria de erosão e de desgaste, e a prefeitura vai entrar assim, barrando a subida na cabeça do cão. Eu fiquei um pouco... mas só que as informações que ele trouxe lá, eu fiquei até com medo. A cabeça do cão, a galera já não tá mais indo, porque realmente tem uma erosão séria lá, tá perigoso mesmo. Mas o pessoal tá indo, Igor, ele mostrou uma... O pessoal tava subindo, enfim, ele fez uma explanação ali, um pedido direto para o secretário de turismo e também para o pessoal do meio ambiente, barrar ali aquela via por conta do risco, enfim. E só para... Eles colocaram umas placas na via principal de acesso ao cume do Cão Sentado, recomendando que os escaladores fossem só até um certo ponto, e ali botaram uma boa parada dupla para o pessoal rapelar de um certo ponto. Mas é isso, é o que eu falei anteriormente, nem sempre só por a pessoa ser escalador quer dizer que ele tem alguma
consciência ambiental. Então, eu não ficaria surpreso se os grampos dessas vias fossem retirados. E se fosse em prol de manter o monumento intacto, eu também seria a favor de que barrassem a escalada ali. Com certeza. Eu queria só instigar vocês, só uma reflexão. No doutorado eu fui orientada por uma geógrafa, ela é Lília dos Santos Seabra. Ela fez um grande estudo aqui na APA do Sana, que é uma área de proteção ambiental municipal. Ela é adjacente aqui à APA estadual de Macaé de Cima, ou seja, o Sana é um afluente da bacia do rio Macaé. A APA Macaé de Cima cobre o alto curso dessa bacia, né, as cotas altimétricas mais altas, e a APA do Sana cobre a bacia do rio Sana, né, que é um afluente. Então, elas são adjacentes, né? E a APA do Sana, a Lília, ela fez um estudo de capacidade de carga e que anos depois virou uma lei municipal que até hoje regula a entrada de pessoas nas cachoeiras que representam o principal atrativo turístico, né, do Vale do Peito do Pombo, ou Pomba. Há uma questão, tem documentos que falam Pombo e outros Pomba, mas a lei municipal, ela é o retrato fidedigno da tese de doutorado da Lília. A Lília tem uma frase, né, ela meio que orientou, só vou trazer a frase para vocês, tá? Porque eu acho que é uma frase que me instiga. Um turista pode gerar o impacto que 50 ou 100 turistas não gerariam. É muito importante, e aí só para responder, eu realmente acho que os estudos de capacidade de carga deveriam também ser a nossa principal bandeira de angariar recursos. Porque com bons estudos de impactos de capacidade de carga em atrativos naturais, é algo muito bom para a gente trazer embaixo do braço e levar para a gestão, e levar para empresas, e levar para vaquinhas, e levar para qualquer esfera que a gente possa atuar. A gente precisa ter um estudo de capacidade de carga para realmente fazer com que o turismo não tenha um grau de impacto expressivo, né? Inclusive, uma capacidade de carga que acuse temporadas, como você sugeriu, Igor. Só que a gente precisa pensar também que turistas não são todos iguais. Então, que turista se deseja? Isso é bem... A Lília, ela trabalha com qual é o turista desejável, né? E que a gente deve sempre pensar no planejamento com esse ponto. Um turista pode chegar e incendiar, ele ser o causador de um incêndio em, sei lá, 100, 200, 300 hectares. E aquela área pode ser visitada por 1000 turistas que nunca pensariam em colocar a mata num risco de incêndio. Então, a questão numérica também, ela não resume totalmente a questão de diminuição de impacto. Precisam acontecer outras ações, né, para além do número. Eu acho que rola uma questão também muito grande de educação ambiental, que também faz parte, de repente, dessa fiscalização que eu citei, da Floresta da Tijuca ou do Parnaso, que são áreas em que as pessoas, ao adentrar, né, elas têm contato com funcionários locais, etc. Eu acho que poderiam existir ações de educação ambiental assim, mais presentes nessas áreas. Além do que eu acredito também que o guia, no momento que ele está agindo, né, no momento de trabalho dele, ele também é um educador, né? O guia de turismo é um educador, guia de ecoturismo. Apesar de não vermos isso em todos os guias de ecoturismo, mas a princípio ele deveria ser um educador. Mas o fator de ser um parque, de ter fiscalização, de ter uma portaria, de ter um documento para você assinar, etc., etc., para cadastrar o seu grupo, já poderia advir de uma série de fatores educativos ali, de normativos, assim, de como as pessoas devem ter a conduta de mínimo impacto, etc., dentro de um parque, né? Eu acho que falta muita educação ambiental nas pessoas que frequentam esses locais, né?
Falta, sim. Eu acho que se tivessem regras mais rígidas e, sei lá, multa, aquelas coisas que ferem a população como um todo, né? Esse turista mais que é menos consciente do que ele está fazendo. Ele quer ir lá, ele quer ver, mas ele não se importa se aquilo vai continuar depois que ele foi embora, né? Então, eventualmente, ele vai fumar e vai causar um incêndio, ou um princípio de incêndio. Ele vai deixar lá a latinha dele de cerveja, de refrigerante, o pacote de biscoito. Eu fiz uma trilha recentemente, o tanto de lixo que tinha pela trilha era assim, impressionante. Então, se tiver uma fiscalização, aqui no Rio funcionou muito, não sei se vocês lembram, em 2012, mais ou menos, implementaram a lei implementaram uma multa e as pessoas efetivamente começaram a ser multadas. Eu trabalhava ali na Avenida Rio Branco na época e eu lembro que devia ser, sei lá, umas 7 horas da manhã, eu ia atravessar o sinal, veio o guarda municipal e um policial civil e eles autuaram uma pessoa do meu lado, multaram o cara, ele tinha acabado de fumar e jogou a guimba de cigarro no chão. Isso melhorou muito a produção de lixo ali no centro do Rio, quando essas multas começaram a chegar, né, ao público como um todo. Então, a gente falha muito na nossa educação ambiental e vários outros nichos, como a educação financeira, por exemplo, né? Isso são coisas que não são tão bem difundidas quanto deveriam para o público como um todo. Eu acho que a gente precisa de muito mais ações em relação a isso. Mas acho que também, se tiver uma multinha para ajudar, o pessoal esse turismo predatório, ele começa a ter um freio natural. Josi, Mas de onde mais, né? O problema é quase o dinheiro, né? Depois. Eu fiquei preocupada agora. A gente paga, mas o dinheiro não vai para o parque. Aí o pessoal vai ser multado, o dinheiro que poderia ser revertido para o parque também não é. Enfim, ajuda na redução, talvez, da produção do impacto, mas nas questões financeiras a gente não vai ter muito impacto. Bom, desculpa, Michele, te cortei. Não, eu ia perguntar sobre o horário mesmo. Eu não sei se você olhou o relógio e tal, mas eu já olhei, estava bem tarde. Eu vi que tinha passado das 10, eu pensei, nossa, tá na hora de ir terminando. Eu ia falar. Não, eu acho que não tem, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer. Olá! Desde participações especiais, vi que já passou outra. Tá ali também. Já tá terminando. Eu acho que sim, acho que ela vai ajudar, né? Olá. Cristiane, muito obrigada pela palestra que você deu. A gente vai ficar disponível lá no canal do clube e para quem quiser assistir posteriormente. Eu acho que você deve receber muitos convites dos outros clubes, que não consegue para todo mundo. Você consiga agenda. Se não conseguir, tá lá disponível para quem quiser ver. Tá bom. Valeu, Cris. Excelente explanação aí sobre ecossistema, sobre a natureza, sobre ecoturismo, que realmente tem que ser pensada e ser colocada em prática. Tem que partir da sociedade civil, porque se esperar governança, a coisa não anda. Um beijo para todos aí, boa noite, fiquem com Deus. A Miriam disse que ela ficou com muitas dúvidas. Se ela quiser perguntar, rapidinho. Dúvidas, o Igor planteou algumas coisas, por exemplo, de fechar o parque em umas épocas, coisas que a gente tem que pensar, né? Se é interessante, não é interessante. Tá. Agora. Então, perfeito.
Então, obrigada, gente. Aí, aqui no Rinoceronte, lá naquele corno, Igor? Ah, sim. Vamos. Reflitam sobre isso. Se, de repente, o que está à frente? Manter um lugar, manter um local o mais perfeito possível, ou se manter escalando e usufruindo de um local, entendeu? Eu ando com uma visão um pouco menos escaladora e um pouco mais ambientalista para esses casos todos. Então, eu não me oponho a nenhum monumento, a nenhum atrativo ser fechado em prol dele ser mantido o mais perfeito possível, ou ser ainda reconstituído alguma área, reflorestado alguma área, entendeu? Talvez a gente tenha perdido um pouco a mão, talvez a gente tenha ido um pouco além das nossas explorações aí, abrindo caminho para muita gente que não tem o mesmo cuidado que a gente teve quando foi lá nas primeiras vezes, etc. Tem essa questão também. Às vezes a gente desbrava um local e acha incrível e divulga esse local, e daqui a 10 anos ele vira o que o cão sentado está virando hoje, uma pedra que está quase desmoronando. Então eu prefiro que ninguém escale mais lá, é uma pena. Mas é melhor manter a cabeça dele no lugar do que detonar o local em prol de um turismo, né? Em prol de verba. Melhor abrir mão do que perder totalmente, né? Pelo menos dá para ver. É lógico. Falou, gente. Boa noite. Muito obrigado, Cris. Valeu.